Bom dia, co-criadora! Seja bem-vinda a esta live. Hoje nós vamos para o nosso segundo dia de estudo deste livro, As 5 Feridas Emocionais da Infância. Ontem a gente fez o primeiro capítulo, capítulo 1, e hoje a gente vai estudar a ferida da rejeição. Olha só, já vou te mostrar aqui o corpício de quem tem as características desta ferida. Será que você tem essa característica desse corpo? E além de a gente estudar essa ferida, além de a gente fazer a leitura do livro, eu também vou ativar aqui a ferramenta da desprogramação neurobiológica. Essa ferramenta energética, ela possibilita a gente equilibrar nossa mente com o nosso coração. Ela nada mais é do que uma desprogramadora de crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? Crenças limitantes é toda crença, tudo que a gente acredita e que limita a gente. A gente vai estudar aqui as feridas emocionais e a gente vai começar a trazer as dores, as emoções, né? E vai começar a entender mais o que são as crenças limitantes. E à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai desprogramando e atualizando para que isso seja limpo do teu campo emocional, do teu campo mental, do teu campo espiritual, para que a tua mente, para que a tua mente não comande mais de forma inconsciente a tua vida. O que isso quer dizer também, né, gente? A nossa mente é 95% inconsciente e 5% consciente. Consciente, eu estou aqui com um livro, estou falando para vocês, né? Estou me comunicando, estou consciente que a luz está acesa aqui atrás. De forma inconsciente, eu estou ouvindo os carros passarem aqui fora, a minha mente inconsciente ela está captando. E muitas coisas, quando a gente era criança, adolescente, enfim, no dia a dia da gente, a gente vai captando de forma inconsciente, vai ficando muita coisa que é lixo dentro de nós. E aquela dor, aquela ferida, aquela mágoa lá do passado tá ali no teu campo emocional, tá ali no teu campo mental ainda, fazendo você sofrer de forma inconsciente. Então você fica criando situações na tua vida para validar aquela crença, aquela ferida que está ali no teu campo emocional, no teu campo espiritual. Por exemplo, se tu viveu uma vida que os teus pais brigavam muito, você como criança, você registrou que o amor, que no casamento é normal briga, que tá tudo certo. E no teu casamento, depois da vida adulta, se você escolher casar, e você pode criar isso dentro do teu casamento como se isso fosse normal, como se brigar fosse normal, como se aguentar traição fosse normal, como se apanhar fosse normal. De forma inconsciente tu registrou isso. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque tu tá sofrendo e a gente não veio para sofrer. Então já vou começar a leitura aqui do livro. A gente não vai fazer a leitura de toda essa ferida hoje, porque eu quero trabalhar todos os dias aqui com vocês o estudo de 30 minutos para ficar mais leve de a gente ir trabalhando também as limpezas de programação, senão fica muita coisa num dia só, é uma sessão coletiva, né, gente? Então, a ferida da rejeição, o aspecto físico do escapista, que ontem a gente viu, a máscara da ferida da rejeição é o escapista. Então, a característica é assim, tá? Eis algumas definições que o dicionário nos fornece para a palavra rejeitar: repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. Muita gente tem dificuldade em estabelecer a diferença entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra coisa ou outro alguém, ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão "eu não quero", enquanto que abandona prefere dizer "eu não posso". A rejeição é uma ferida muito profunda,
pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente em seu direito de existir. Entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. A alma que regressa à Terra, com o objetivo de trabalhar essa ferida, vive a rejeição desde o nascimento e muitas vezes antes mesmo de nascer. Tomemos o exemplo do bebê não desejado, aquele que chega, como se costuma dizer, por acidente. Se a alma dessa criança não quitar o sentimento de rejeição, ou seja, se não conseguir ficar bem e ser ela mesma apesar desse sentimento, o bebê viverá necessariamente tal rejeição. Um exemplo flagrante é o caso do recém-nascido, que não é do sexo desejado pelos pais. Existem naturalmente outras razões pelas quais um dos pais rejeita o filho. O importante aqui é perceber que só as almas com necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou ambos os pais que rejeitarão o filho. Então, como ele falou aqui no primeiro capítulo, ninguém é vítima, né? Já traz esse registro de vidas passadas para que se cure. A partir do instante em que o bebê passa a se sentir rejeitado, ele começa a fabricar uma máscara. Nas inúmeras regressões ao estado fetal a que assisti, pude observar que a pessoa acometida da ferida da rejeição via-se muito pequena no ventre da mãe, ocupando um espaço bastante exíguo e escuro. Isso me confirmou que a máscara pode começar a se forjar antes mesmo do nascimento. Na sessão da desprogramação neurobiológica, a gente pode trabalhar a linha do tempo. Trabalhei isso já algumas vezes e numa delas, uma das clientes relatou que quando ela voltou, ela estava sentindo gosto de sangue, porque a gente trabalhou a concepção e o nascimento dela. Então faz todo sentido, porque a nossa mente pode levar a gente lá para o passado. E a linha do tempo, com a desprogramação neurobiológica, a gente vai lá no momento da concepção, e eu vou fazendo como se fosse uma meditação guiada mesmo, né? Como se a gente fosse lá para... Não é como se... A gente vai, né? Lá para dentro do útero da mãe, sentindo a presença da mãe, sentindo a presença do pai, passando por todos os meses, a concepção, primeiro mês, segundo mês, isso tudo dentro da barriga da mãe. Terceiro mês, quarto mês. E a gente vai desprogramando através da energia da desprogramação neurobiológica, esse sentimento de rejeição, o que a criança ouviu da mãe, do pai, o sentimento que ela tinha de medo, porque às vezes não é que ela não quer ter a criança, ela sente medo, se sente insegura. Será que eu tô pronta, né? Será que eu tô pronta para esse momento? Então a criança, ela vai trazendo toda essa química da mãe, ela vai trazendo para dentro do campo dela também. Chamo sua atenção para o fato de que, ao longo do livro, utilizarei o termo escapista, que é a máscara da rejeição, da ferida da rejeição, para designar a pessoa que padece da rejeição. A máscara do escapista é a nova personalidade, o caráter desenvolvido para evitar sofrer a rejeição. Essa máscara é reconhecida fisicamente por um corpo escapista, isto é, um corpo que parece querer desaparecer. Ó, já compartilhei aqui, ó. E ele vai falando ao longo do livro que quanto mais característica você tem daquela ferida, mais forte é, né, dentro do teu corpo. Quem gosta de estudar a linguagem do corpo e quer se aprofundar mais, estude Cristina Cairo. A Cristina Cairo, ela além de estudar a psicossomática, ela também trabalha a linguagem do corpo, das nossas emoções, como a gente lida com as mágoas, com o sofrimento, e aí ela também traz para nós a linguagem do corpo. Gente, eu vou trazer um exemplo para vocês. Ontem também dei esse exemplo, né? Quando a pessoa já não viu uma pessoa assim que parece que tem muito mais a idade do que ela tem. É por isso, sabe, que ela vai carregando no corpo emocional dela, no corpo mental dela, crenças do envelhecimento também, que eu falei ontem, mas mágoas, tristezas, vida sofrida, né, muito trabalhada, e isso vai ficando marcado no corpo dela. Eu tenho um vinco aqui, que agora eu tô de filtro, não vai aparecer muito, mas eu tenho um vinco bem forte aqui, assim, ó, de ser sisuda,
porque para mim a vida era cruel. Eu vivia no vitimismo. Eu era essa pessoa que eu ficava lá sofrendo e eu fiquei assim, ó, sisuda, tô com a marca ainda, né? Ainda não preenchi com botox, mas tá a marca aqui, só tá tampando por causa do filtro. Mas tinha sempre a cara assim de brava, porque eu vivia assim, eu vivia brava. O meu corpo foi criando isso. É um corpo que evita ocupar muito espaço, semelhante ao escapista que tentará a vida inteira se ofuscar. Quando temos a impressão de que quase não há carne sobre os ossos, que a pele aparenta estar grudada ao esqueleto, podemos deduzir que a ferida da rejeição é ainda maior. O escapista é uma pessoa que duvida do seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Isso explica sua aparência um tanto fragmentada, incompleta, como se as partes do corpo não se encaixassem. O lado direito do corpo, ou do rosto, por exemplo, pode ser muito diferente do esquerdo. Tudo isso é facilmente perceptível, mesmo que saibamos que é muito raro encontrar alguém cujos dois lados do corpo sejam idênticos. E eu quero trazer uma consciência aqui, por favor, não vão apontando o dedo para alguém aí que vocês conhecem, tá? E dizer que a pessoa tem ferida da rejeição, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Então, se você tá aqui na live, se você tá assistindo gravada essa live, pegue isso para você. Trabalhe isso em você. E se você acreditar que aquela pessoa tá consciente, preparada, convide ela com amor para vir para as lives de segunda a sexta-feira aqui às 8 horas, para ela já ir ouvindo, né? Para ela trazendo a consciência e para a gente poder trazer aqui a ativação da desprogramação neurobiológica já para indo curando as feridas emocionais da infância. Nem tudo a gente vai conseguir tratar aqui na live, né, gente? Então, pro teu caso, se tu tiver um caso assim, eu quero olhar para isso com mais profundidade, aí a gente trabalha isso na sessão, na linha do tempo, como eu falei, com a desprogramação neurobiológica, tá? Um corpo fragmentado é aquele em que se tem a impressão de que falta algo. As nádegas e os seios são diminutos. O queixo é quase inexistente. Os tornozelos são muito menores que as panturrilhas. Isso também pode se manifestar pela desarmonia entre as partes superior e inferior do corpo. Por vezes, tem-se a sensação de que a pessoa parece dobrar-se sobre si mesma. Os seus ombros se voltam para frente e os braços se mantêm quase sempre colados ao corpo. Temos igualmente a impressão de um bloqueio no crescimento desse corpo, como se uma parte não tivesse a mesma idade que o restante, como um adulto num corpo de criança. Quando você vira alguém com um corpo desproporcional, que desperta sua compaixão, pode ter certeza de que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. A alma, aliás, escolheu esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia a superar esta ferida. Entende? Não existe vítima. Ela não vai lembrar, de forma consciente, que ela escolheu isso, mas ela está aqui para curar isso, exatamente para curar isso. O rosto e os olhos do escapista são pequenos. Os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu mundo interior ou devanear. Observando sua fisionomia, às vezes, temos a impressão de ver uma máscara, sobretudo, em volta dos olhos, que parecem estar sempre com olheiras. É possível que ele próprio tenha a impressão de enxergar através de uma máscara. Algumas pessoas escapistas me contaram que essa impressão podia durar um dia inteiro ou apenas alguns minutos. Essa é uma forma de ausentar-se da realidade para evitar sofrer, então pouco importa o tempo. Então pouco importa o tempo. Eu falei da desprogramação neurobiológica, mas eu também gosto de trabalhar na primeira sessão com o sistema multidimensional arcturiano, com a terapia multidimensional. Por quê? Porque ali dentro nós temos 28 símbolos, não está aqui, que eu estava ali fazendo o envio. Nós temos 28 símbolos que trabalham no passado também, né? Então eu não preciso saber, descobrir de alguma forma se a pessoa tem ferida do passado ou não, porque a interface ela é inteligente para trabalhar isso no campo emocional, no campo mental do consulente, da pessoa que busca tratar isso, né?
Quando uma pessoa possui todas as características mencionadas acima, a sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela tivesse. Por exemplo, apenas os olhos do escapista. Quando o corpo de alguém revela cerca de 50% das características físicas do escapista, podemos deduzir que ele utiliza sua máscara para se proteger da rejeição cerca de 50% do tempo. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente gorda com tornozelos minúsculos. Ter apenas uma parte do corpo correspondente às características do escapista indica que a ferida de rejeição é menor. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Presta atenção nisso, gente. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos desde muito jovens que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança prestes a criar para si uma máscara de escapista, ao sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário, o que explica por que ela é, em geral, bem comportada, sossegada, não criando problemas e não fazendo barulhos. Então, se tu se conectou com essa criança agora, com essa criança que sente, essa rejeição, eu, Gislaine, nesse momento, ativo a energia da desprogramação neurobiológica, me conectando ao teu cardíaco e ao teu topo da sua cabeça, seu coronário. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica nesse momento para desprogramar essa dor, essa ferida aí dentro, que veio agora para a consciência, desprogramando e atualizando aqueles momentos em que você lembrou aí que se sentiu rejeitada, não só de quando era criança, mas na adolescência, na vida adulta. Vamos desprogramando e atualizando, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E vamos deixando isso, tá? Ela se diverte sozinha em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Pode inclusive achar que quando bebê foi trocada no hospital ou que foi adotada. É o tipo de criança que inventa todos os motivos para não ficar em casa, que deseja, por exemplo, correr para a escola, mas que, uma vez na escola, sentindo-se rejeitada ou se rejeitando, também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Uma senhora chegou a me contar que se sentia uma turista nos tempos da escola. Na verdade, porém, esse tipo de criança quer que percebamos que ela existe, mesmo não acreditando muito em seu direito de existir. Como exemplo disso, pense numa garotinha que se esconde atrás de um móvel no momento em que seus pais estão com visitas em casa. Ao constatarem a sua ausência, todos se põem a procurá-la, mas mesmo vendo a preocupação geral, ela não deixa seu esconderijo e rumina. Eu não quero que me encontrem, eu quero que eles se deem conta de que eu existo. Eis uma garotinha que crê tão pouco em seu direito de existir que precisa criar situações para tentar provar isso a si mesma. Sendo geralmente uma criança franzina, ela lembra muitas vezes uma boneca, alguém frágil. Eis porque a mãe costuma superprotegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso, muito pequena para aquilo. A criança acredita nisso de tal forma que desenvolve problemas de crescimento. Para ela ser amada, torna-se então ser sufocada. Mais tarde, a sua reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. Olha só, na vida adulta, quando você vai se relacionar com alguém, será que você não está passando por isso, por esse sentimento de que, começa a gostar da pessoa, você começa a ver que a pessoa começa a querer algo mais sério com você e você começa a se sentir sufocada, não quero isso pra mim. E começa a fugir da relação. Será que isso não acontece contigo na vida adulta? A tua criança interior, aí se sentindo sufocada e ela escapa, foge das relações? Uma criança super protegida se sente rejeitada porque crê que não é aceita pelo que é. Para tentar compensar sua compleição franzina,
Os outros procuram fazer e pensar tudo por ela. Em vez de se sentir amada nessas circunstâncias, a criança se sente rejeitada em suas capacidades. Desprograma e atualiza aí tudo aquilo que você acreditou de que você não é capaz, sozinha, de que você precisa de ajuda. Vamos desprogramar e atualizar essa crença limitante dentro de você, de que você não é capaz de realizar as coisas sozinho, de que você precisa de ajuda. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Tu adulta, agora consciente de que existe uma criança aí dentro de você pedindo atenção, ela pode se posicionar agora e olhar para essa criança e dizer: tá tudo bem, eu te acolho, eu te coloco no meu colo agora. Nós estamos protegidas, nós somos fortes, nós estamos em outro momento da nossa vida. Agora eu estou consciente de que você está aí e que você precisa de atenção. Tá tudo bem a gente sentir essa rejeição. Tá tudo bem a gente se sentir rejeitado. Mas agora eu sou adulta e eu sei que eu posso mudar isso dentro de mim. Eu sei que eu posso mudar a minha realidade a partir desse momento. Então desprograma e atualiza tudo que está surgindo aí em relação a essa criança ferida, em relação a essa adulta que ainda procura sumir dos relacionamentos, fugir do trabalho, trocar de emprego, porque se sente rejeitada, porque procura no líder o pai, procura a mãe, ao invés de estar lá como adulta, porque quando recebe feedback, ela leva para o lado pessoal, como se ela não fosse boa o suficiente para melhorar, e não a situação em si. Seu desprendimento em relação, tá passando avião aqui, tá gente? Por isso o barulho. Seu desprendimento com relação às coisas materiais lhe cria dificuldades na vida sexual. Ela pode acabar acreditando que a sexualidade interfere na espiritualidade. Várias mulheres escapistas já me disseram que julgavam que o sexo não era espiritual, sobretudo depois que se tornaram mães. Sou mãe dupla, né? De dois, um casal. Entendo isso, por isso que eu falei que sou mãe, entendo isso, né? Quando ficam grávidas, é comum os maridos se recusarem, inclusive, a fazer amor com elas. As pessoas escapistas têm dificuldade em conceber a sua necessidade de sexualidade como um ser humano normal. Ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo parceiro, ou se distanciam completamente da própria sexualidade. Gente, no relacionamento, né? Quantas pessoas, quantos atendimentos que é feito, que a gente percebe que existem duas crianças feridas ali, não dois adultos, existe uma menina e um menino, que ao invés de conversar como adulto, se sente rejeitada e não conversa, vira de costa, dorme de costa, né? Tem um sentimento, não gostou de algo e ao invés de conversar, fica bravo por dias e vai guardando aquela mágoa, sabe? Sabe por quê? Porque você está refletindo o teu parceiro como se fosse o teu pai, a tua parceira como se fosse a tua mãe. E ao invés de conversar como adulto, você fica ali, naquela situação, buscando se sentir aceita pelo parceiro e ao mesmo tempo o parceiro também está buscando se sentir aceita, porque você atrai o que você vibra. Por isso que eu estou aqui, vou repetir, eu falo de lei da atração e mentalidade próspera, e eu estou aqui falando de feridas emocionais da infância, porque a gente não consegue criar uma realidade próspera dentro de nós quando existe uma criança ferida aqui, refletindo na adulta. Quando a gente não se posiciona como adulta, e sim como criança. Como uma criança cria dinheiro? Ela não cria. A criança é dependente dos pais. A criança culpa os pais. Então, enquanto você não cura essa ferida dentro de você aberta, você vai continuar ainda culpando os seus pais, você vai continuar honrando os seus pais no sofrimento, na dor, ao invés de honrar eles com as escolhas deles e você com a sua. Por quê? Porque você precisa
ainda da atenção dos pais, da dependência dos pais. Então você vai criando situações. Olha o que aconteceu comigo e com o Rafael, que eu percebi, né? Ao longo da nossa vida de casado, a gente teve dificuldades financeiras e a gente chegou a criar situações em que a gente precisava da ajuda dos nossos pais. Quando a gente culpa os nossos pais por eles não ter dado o que a gente acreditou que eles não deram, a gente vai criando situações difíceis na vida para a gente depender deles. Quando a gente não corta o cordão umbilical, a gente depende também financeiramente deles. E a gente criava situações para depender financeiramente deles. Quando eu comecei a perceber isso, que isso acontecia com meu marido, que isso acontecia comigo, eu comecei a trabalhar imediatamente isso dentro de mim. E, em consequência, o meu marido também foi trabalhando isso dentro dele. Porque, às vezes, o teu companheiro, a tua companheira não conseguem acompanhar o teu autoconhecimento. Eu não estou dizendo que o meu marido é menos que eu, porque ele é muito mais coraçãozão do que eu. Então, em algumas coisas, ele é muito mais do que eu. Sempre foi, nem precisou de autoconhecimento para ser muito mais coração do que eu, porque eu tinha a ferida do controle, né? A gente vai estudar a ferida da traição, do controle, ríspida, e ele sempre coraçãozão. Então, ao invés de você querer mudar o outro, porque isso acontece muito, gente, muito. Eu ainda preciso, sempre, como diz Jesus, orar e vigiar, e sempre voltar para mim. Não, isso não é meu, isso é do outro. Ele que tem que passar pelo processo dele, não sou eu que vou falar, não, a pessoa não está na consciência, porque quando a gente está fora, a gente consegue enxergar melhor a situação do outro, assim como o outro consegue olhar a nossa também. A gente não. E aí, quando a gente se perde lá no outro, a gente não consegue prestar atenção na gente, na nossa vida, na nossa realidade. O que a gente quer criar para a nossa vida, porque a gente fica gastando a energia lá no outro. E a gente não consegue colapsar, manifestar, materializar na nossa realidade que a gente busca. Então, ao invés de dizer assim pro meu marido que eu queria que ele fosse isso e aquilo, eu comecei a trabalhar dentro de mim como eu queria um relacionamento, como eu queria a nossa vida financeira, como eu queria a nossa vida espiritual. Eu sentava no centro espírita, eu fui criada dentro do centro espírita, desde os 8 anos, sentava no centro espírita e às vezes eu chorava naquelas palestras, querendo que meu marido estivesse junto comigo. E ele estava lá no carro me esperando, ele estava em casa, porque ele dizia assim, ó, Deus não paga as minhas contas, e hoje ele é um mago. Ele é um mago, muito mais que eu. Não estou me colocando abaixo, cancelo isso. Mas ele é um mago. Deus paga diretamente as contas dele hoje. Ele é terapeuta. Então, ele se transformou, mas não fui eu dizendo para ele o que ele tinha que ser. Foi eu me transformando e a gente caminhando junto. E ele escolhendo, porque não adianta também eu escolher. E se a pessoa não escolhe, tá tudo bem. Muitos casamentos encerram. Porque uma pessoa começa no autoconhecimento, começa a se desenvolver. Então, o que se requer, né? Será que você está aberta para toda a sua cura, para tudo que vem dentro da sua cura emocional e mental, para essa nova realidade que você quer criar? E às vezes dentro de um relacionamento a pessoa não te acompanha. Ela não vai conseguir te acompanhar com a tua energia mais nova, tua energia nova, tua nova consciência. Os teus amigos não te acompanham com a tua nova energia, com a cura que aconteceu dentro de ti, e as pessoas vão indo embora. Isso não quer dizer que elas estão te rejeitando, é porque você está num nível de consciência diferente. E aí, se você se abre para o novo, novas pessoas vão chegando, novas amizades que realmente te dão atenção, que não estão ali porque querem algo em troca. Elas estão ali porque realmente elas amam você do jeito que você é, não importa como você é. Elas não querem mudar você, elas não dizem que você precisa ser mudada. Elas estão ali porque realmente elas te amam. Ó, a Ana falou exatamente assim, bem parecido comigo em relação ao meu esposo. Isso acontece muito, né, gente? E a gente acredita que o que a gente estuda é para o outro, mas na verdade não. Se a gente acessa aquilo, é para nós, né? É para nós. E cada um tem o seu processo. Às vezes a pessoa nem escolhe entrar no caminho do autoconhecimento, né? E ela não escolhe entrar nas terapias integrativas, fazer terapia
mas ela, por exemplo, vai na igreja e ela encontra o caminho dela em outro lugar. É outra coisa que a gente não pode julgar também. Quando eu estava lá dentro do centro espírita, eu acreditava que o mundo tinha que ser espírita. Porque, meu Deus, acredito em reencarnação, porque faz todo sentido, por fazer todo sentido para mim, não para a consciência do outro que vai numa igreja que não acredita nisso, que não acredita, né? Que prova de pé junto que não existe. Então não adianta querer colocar na cabeça do outro que ele não está preparado. E mais uma vez, não é porque eu sou mais do que o outro, não. É porque eu estou na minha consciência e o outro está na consciência dele. E ele vai deixar de evoluir porque ele não acredita em reencarnação? Claro que não. Às vezes o coração dele é muito maior do que o meu. Como eu disse do meu marido, coraçãozão. Vamos lá. A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então eu com a minha mãe, né? Meu marido com o pai dele. Se você se reconhecer na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso quer dizer que você viveu essa rejeição com seu pai, se você for homem, ou com sua mãe, se você for mulher. Esse pai ou essa mãe, portanto, foi o primeiro a contribuir para despertar a sua ferida já existente. Então é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. Eu não quero ser igual à minha mãe. Aí sim que você vai ser igual à sua mãe. Porque você está excluindo. Não é assim que a constelação familiar fala? Você está excluindo aquilo na sua vida. E para que a sua vida prospere, você precisa aceitar. Você precisa, é outra palavra que eles usam, né? Não é integrar nem aceitar, é outra palavra. Pertencer. Você precisa deixar que aquilo pertença na sua vida. Sua mãe, o fato da sua mãe ter sido o portal para você já é o próprio amor. Não importa se ela não queria, não importa se ela cuidou de você ou educou de tal forma, não importa. Ela foi o portal para você estar aqui. E é isso, é sobre isso. E deu, e acabou. Mas tá tudo bem. Mas eu não consigo, Gi, tá tudo bem. Vamos programar e atualizar isso então, essa dor aí dentro, dessa rejeição. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza essa dor. Deixa pra lá. Entende que a tua mãe, que o teu pai, eles também passaram por isso e eles também têm essa ferida da rejeição. Por isso que eles de forma inconsciente te rejeitaram. E eles não sabiam disso. Eles não fazem isso de forma consciente, assim como você também não faz isso de forma consciente com os teus filhos. Pertencer e concordar. Gratidão, Ana. Eu tava falando da constelação, né? Ana, terapeuta sistêmica. Gratidão pela contribuição. Então vamos lá, continuando, vamos ver que hora que é, gente, não quero ficar aqui mais de, já deu 8h33, vou ler mais um pouquinho e a gente vai encerrar a live e amanhã a gente continua com a ferida da rejeição, tá? Pra não ficar muito longo aqui. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Presta atenção de novo. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Você está aberta para receber? Será que você está aberta para receber? Ai, não precisava. Quando você ganha um presente, você fala isso? Ai, não precisava. Quando a gente não está aberta para receber, a gente não recebe nada. O universo, ele não entende que você quer um carro de cor amarela e não um carro de cor azul. Ele não entende que você não quer uma bolacha, mas quer um carro. Eu tenho que praticar isso todos os dias na minha vida, sabe por quê? A minha filha, de 6 anos, ela é uma amorosa, uma amada, e a todo momento ela traz presentes pra mim. Agora eu guardei, mas todo dia ela traz
todo dia, todo dia, todo dia. E eu tenho que aprender a receber. E a não dizer, filha, não precisava, todos os dias, porque o meu sentimento dentro de mim precisa estar aberto para receber, do mundo, do universo, me presenteando a todo momento. Porque quando eu abro a porta para o receber, é mais fácil criar dinheiro, é mais fácil receber o dinheiro na minha vida, é mais fácil receber presentes de todas as formas, todos os dias. Universo, como eu posso receber mais hoje? Universo, quantos presentes eu posso receber hoje? Então vamos desprogramar e atualizar tudo o que está aí no teu campo de crença limitante, de que para receber precisa ser merecido e precisa ser duro, sofrido. Desprograma e atualiza essa crença agora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, vai dando autorização para as tuas células, para as tuas moléculas começarem a receber a partir de agora. Que não é questão de merecimento, é questão de escolha. Você existe, você pertence e você pode escolher ter uma vida maravilhosa a partir de agora. Tá bom, gente? Amanhã a gente continua com a ferida emocional da rejeição, tá? E aí a gente se encerra amanhã pra live não ficar cansativa, pra não ter muito processo aqui, né? E se você quiser se aprofundar aí, se despertou, vem pra sessão. Vamos trabalhar na linha do tempo, vamos voltar pra sua criança. É seguro, é permitido e você merece isso. Você merece ter uma vida abundante, próspera, feliz. Como diz o mantra do Axis, né? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Deus é a abundância suprema, a fonte criadora de tudo, e nós somos uma partezinha dessa fonte criadora. Nós temos o nosso Deus interno aqui dentro de nós. Então vamos buscar Ele para ter a nossa vida abundante e próspera em todas as áreas. Gratidão, Ana, por estar aqui. Gratidão pela tua contribuição também. E até mais. Compartilha essa live com quem você sentir aí no teu coração. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã às 8 horas.